Boa noite, irmãos. Vamos tomar os nossos lugares. Aí. Temos tido esse santo problema de espaço. Deus tem acrescentado pessoas à igreja, para a glória dele. Nós louvamos ao Senhor por isso. Tem ainda, esses lugares estão vazios aqui na frente. Só para os introdutores darem uma olhada, se tem um lugar vazio, só levanta aí, diz quantos tem, um lugar, 2 lugares. Tá, para os introdutores aí já ficarem de olho. Isso. Obrigado. Irmãos, bom revê-los. Depois de 2 semanas nós estivemos fora em tempo de férias, foi muito bom. Eu queria agradecer à igreja por isso. E tivemos a oportunidade de ter contato com as igrejas que nós conhecemos, já são igrejas amigas. E temos tido aí bons contatos numa série de coisas. Obrigado, hein, Cacá? Obrigado. Temos tido aí aberto oportunidades para várias ajudas entre as igrejas, né? Uma delas a gente está programando com os jovens lá da Primeira Igreja Batista em Rio das Ostras, um intercâmbio. Dessa vez a gente está querendo ir até lá, ter um tempo com os nossos irmãos, entre outras coisas, né? Nós estamos programando, no dia 9 de agosto, vamos fazer 10 anos que nós estamos aqui, diante da igreja. E surgiu no meu coração o desejo de fazer um culto ao Senhor em ação de graças, pela bondade dele durante esses 9 anos, durante esses 10 anos, no dia 9 de agosto, 10 anos. E nós tínhamos pensado numa data mais para o final do ano, mas convidando a igreja lá do Parque Anchieta, lá no Rio de Janeiro, a gente está indo na direção daquela data do feriado dia 15 de novembro. Então, os irmãos, nós vamos confirmar isso, mas os irmãos estejam deixando essa data livre para a gente poder receber os irmãos lá do Parque Anchieta e outros irmãos que virão, para a gente poder fazer um culto ao Senhor, agradecendo Ele por esse tempo de ministério que Ele tem nos dado, né? Então, estejam orando por isso, tá bom? Estamos direcionados para, eu acho que vai cair no dia 16, que é aquele sábado de novembro, do dia 15 é o feriado, né, que é sexta-feira. Então, estejam orando por isso. Tá bom, meu povo? Pessoal, começa uma nova fase dos discipulados. Olha que benção. E nós vamos, então, agrupar o grupo de discipulado em 2 grupos. Esse tempo de discipulado é aquele horário que a gente tem todas as terças-feiras, às 19h30, que é um tempo familiar, onde a gente ali, como grupo, como família, a gente pode tirar as dúvidas, nós podemos conversar, podemos ter um tempo de comunhão. E nós tínhamos um problema, um santo problema, que quase não estava cabendo mais lá na casa do Célio, da irmã Maria Luísa. E nós entendendo que seria mais estratégico a gente dividir os grupos, então nós fizemos 2 ciclos, né? O ciclo da lição 1 até a lição 8 vai ficar comigo, continuando lá na casa do irmão Célio, da irmã Maria Luísa, e o ciclo da lição 9 até a lição 16 vai ser com o Paulo, lá na casa do Tuninho e da Ló. E nós já vamos, então, essa terça-feira, começar esses ciclos. Se você nunca participou, você está convidado para estar conosco na terça-feira. Se você nunca fez o discipulado, então você vai começar no meu grupo, que é da lição 1 até a lição 8. Então você fala, mas já começou, não tem problema, é por isso que é ciclo. Ela vai, quando terminar 8, volta para 1. Você fez as 8 lições, aí você vai para outro grupo, que também não tem problema. Do ponto que você entrou, você continua ali. Nós estamos fazendo isso, irmãos, e eu quero deixar livre para a igreja o seguinte: é uma sugestão, ninguém é obrigado, eu quero tanto ficar no grupo do Paulo, não tem problema, pode ir, né? Mas é importante aquelas primeiras lições, de ficar da lição 1 até a lição 8 comigo.
De repente, eu não quero sair do grupo do pastor. Não tem problema também. Continua lá comigo, se você gostaria. De repente você fala, mas eu já fiz o discipulado. Pode voltar a fazer, pode estar com alguém. Se você quer estar lá às terças-feiras lá, não tem problema nenhum. Tudo bem, pessoal? E então, só para deixar claro, vão ter 2 grupos na terça-feira. A lição 1 até a lição 8 comigo, na casa do Célio e da irmã Maria Luísa, 7h30. No mesmo horário, lá na casa da Ló e do Tuninho, com o Paolo, vai ter outro grupo que é da lição 9 até a lição 16. Tudo bem? Então, se você já fez as lições de 1 a 8, pode ir para o grupo do Paolo na terça-feira. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Tudo bem? Mesmo? Então tá bom. Qualquer coisa, só me procurar, pode procurar o Paolo. Nosso desejo, quando a gente fala de discipulado, é um tempo não só onde eu vou lá e vou dar uma aula, não é essa a ideia, ou o Paolo dar uma aula, mas é um tempo onde a gente possa ouvir, que a gente possa responder perguntas, que a gente possa conversar sobre algum tema específico. E, às vezes, com um grupo muito grande, a gente perderia essa pessoalidade que é muito importante. Assim como nós estamos tendo um grupo muito bom nas quintas-feiras lá na Colina também. Está sendo muito legal ver ali o pessoal se reunindo, o pessoal aprendendo. E nós tivemos uma programação especial nessa semana, que foi a EBF. E eu queria parabenizar a equipe, o Leandro, não sei se está por aí, vem cá, Leandro. Queria parabenizar a equipe, parabenizar os irmãos, tive a oportunidade de estar lá, e achei muito legal, o irmão Leandro tem um relatório para dar. Legal, boa noite, pessoal, boa noite, irmãos. É o seguinte, quinta, sexta, sábado, 18, 19 e 20, EBF, lá na Colina. Uma bênção. Primeiro eu quero agradecer a equipe, louvar a Deus pela vida de cada um que quis servir ali na Colina por meio da EBF. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Relatório. Total de crianças, 103 crianças nos 3 dias. Lógico, um dia um pouco mais, um outro um pouco menos, mas no total, 103 crianças. Além disso, os adolescentes também, né, Yuri? Talvez uns 10, nessa média, né? O pessoal foi para lá. Atividades, brincadeiras, histórias, teatro, foi uma bênção, gente. E eu quero encorajar você agora a orar por isso, né? Durante essa semana, durante esses meses, para que essa semente que foi plantada lá, né, a gente possa, no futuro, quem sabe, ver ali os frutos disso daí, né? Agora, o nosso papel é orar. E, quem sabe, aí uma próxima EBF lá. Okay, pastor? Pessoal, vamos agradecer ao Senhor por isso. Vamos ficar de pé e vamos orar. Cadê a Márcia? Márcia está aí? Márcia? Não está? Vem cá, Márcia. É que a Márcia é muito alta, às vezes eu não consigo te ver. Vamos orar agradecendo a Deus por isso? Senhor, obrigada, Deus, porque o Senhor nos deu esse privilégio de te servir lá na Colina, Senhor, através dessa programação, dessa escola bíblica de férias. Nós te louvamos por esse privilégio, Deus. Somos chamados para te honrar, glorificar o teu nome, te exaltar, Senhor, e para te servir. Somos teus servos, Senhor, e obrigada porque temos esse privilégio, Deus, de poder te servir mais uma vez, através desse evento, Senhor. Pai, abençoa cada criança ali que ouviu a tua palavra, que ouviu que o Senhor é o Salvador, que é o nosso Salvador, que pode salvar a vida delas também, que realmente ali refletiu sobre isso, ali nos grupos pequenos também. Ó Deus, que essa sementinha, ó Deus, venha dar frutos, venha realmente a crescer no coração daquelas crianças, Senhor, e que elas venham também a se tornar, Pai, servos e servas do Senhor, Pai. Pai, muito obrigada, obrigada por essa igreja, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado um coração evangelístico, um coração desejoso em proclamar o teu evangelho, e nós te louvamos, porque isso também vem do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja e abençoa lá o trabalho na Colina dos IP, Senhor. Fica conosco, abençoa esse culto e é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, como estamos de volta aí, estou à disposição da igreja, viu? Se você precisa, estamos aí. Aproveita e dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Cumprimente-o, pergunte o nome, SIC, RG, quanto ganha.
Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com algumas músicas. Um dos propósitos de Deus ter nos salvado é para que sejamos adoradores dele, adoradores do seu nome, adoradores em espírito e em verdade. Deus, desde a eternidade passada, quis separar um povo para que o adorasse. E tanto isso é verdade que vai acontecer esse louvor e essa adoração por toda a eternidade. E é isso que nós vamos cantar agora. Nós vamos louvar ao Rei, louvar ao nosso Senhor, louvar aquele que é o único digno de receber toda a adoração, toda a nossa vida em devoção a Ele. Amém? Das alturas do céu, no profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, das alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado? Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado.
Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos cantar um hino agora. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, pode vir aqui à frente e entregar no gasofilácio. Se você está nos visitando hoje, você não precisa participar desse momento, ok? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporão, ao me cercar da tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o Seu clarim soar, irei com Ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Os irmãos podem sentar. Gostaria de conhecer quem está nos visitando hoje. Tenho aqui alguns nomes. Você só levante uma de suas mãos só para que a gente saiba quem você é. O Antônio. Antônio, ok, seja bem-vindo. Cristiana. Ok. Daniela. Davi. O Vitor. O Vitor. Não estou vendo. Não? Ok. Tiago. Vitor, ok, seja bem-vindo. Tiago. A Noemi. Ok. E a Suelen. Sejam bem-vindos, viu? Sintam-se em casa. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Irmãos, a Márcia vai orar agora agradecendo os dízimos e ofertas. E logo em seguida o Lucas vai orar pela nossa igreja. Ok? Senhor, obrigada, Pai, por poder contribuir, Senhor, com o Teu reino aqui na terra, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada servo Teu que dizimou aqui, que ofertou. Pai, que o Senhor os honre ricamente, que o Senhor realmente os enche, ó Deus, com a Tua graça e que eles continuem contribuindo para o Teu reino, Senhor, para o crescimento dele aqui na terra, Senhor, e nós Te louvamos. Porque o Senhor nos dá, mais uma vez, esse privilégio também, Pai, de poder Te servir através daquilo que o Senhor mesmo tem nos dado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa e que o Senhor realmente ajude, Deus, os administradores a usar esse dinheiro, Deus, na Tua obra aqui na terra e nessa igreja também. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é grandioso, Pai. Obrigado porque o Senhor está presente aqui nessa noite, ouvindo nossas orações, nossos louvores. Obrigado porque o Senhor é o Pai cuidadoso, Pai. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um que está aqui nesta noite, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Sabemos que
o seu coração tem um motivo para cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando a cada vida que está aqui presente, Senhor Deus, cada pedido, cada louvor que as pessoas trazem nos seus corações, Pai. Sabemos que o Senhor já tem todo, Senhor Deus, e pedimos pelos enfermos também, Pai, que a sua mão, o Senhor que é o médico dos médicos, Pai, que a sua mão esteja pesando sobre aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, para que haja cura, Senhor Deus, como for da sua vontade, Senhor Deus. E continuamos te agradecendo, Senhor Deus, pela sua grandiosidade, Pai. Te agradecemos porque, mesmo nós não merecendo, o Senhor é fiel conosco e nunca nos deixa passar por necessidades, Senhor Deus. Continua com o nosso culto essa noite, Senhor Deus, abençoando o pregador, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Abençoa as famílias dessa igreja, Senhor Deus, e continua abençoando as Suas obras feitas, Senhor Deus, as obras do Teu reino através dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus que oramos, amém. Se você pode, coloque-se em pé novamente, vamos continuar louvando a Deus com nossas vozes e nossas palmas. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao que vive para sempre, ao grande a Jesus, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao que vive para sempre, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Faça dessa próxima canção uma oração ao Senhor. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor.
em direção ao teu coração, Jesus. Quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é a tua mão que me dá forças para caminhar, vivendo os teus sonhos, dando em direção ao teu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é a tua mão que me dá forças para caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte de uma família que é a tua igreja. Obrigado também por podermos cantar louvores a ti e dizer que só o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei Todo-Poderoso e que por toda a eternidade desejamos te louvar e te conhecer cada vez mais. Senhor, fala conosco esta noite, que saiamos daqui transformados pela tua palavra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Mas eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de oração nessa noite, louvando a Deus pela sua graça sobre as nossas vidas, sobre a sua graça pela nossa igreja. Louvar a Deus porque nós podemos estar aqui, podemos adorá-lo. Eu vou pedir para que você pegue a pessoa que está do seu lado aí, faça uma oração com ela de gratidão ao Senhor. Ore aí, vê se tem algum visitante. Está o meu amigo Silas aqui, ó. Isso, Yuri. Bom ter. Isso. Pegue a pessoa e faça uma oração com ela. Agradeça a Deus por poder estar aqui. Agradeça ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui como família. Vamos ter um tempo de oração. Eu vou encerrar esse momento daqui a pouco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, te louvamos, Senhor, pela Tua graça sobre as nossas vidas.
Te agradecemos, ó Deus, que em meio a esse mundo conturbado, esse mundo que pode nos trazer tanta apreensão, nós temos o Senhor e podemos estar aqui refugiados na Tua casa. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de adorarmos o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é tão bom para conosco. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando cada parte desse culto. Que o Senhor nos dê, Senhor, continue nos dando a reverência, a postura daqueles que querem Te buscar de todo o coração. Continua, Senhor, conosco, abençoando esse culto. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nós temos um privilégio de uma vez por mês ter um momento solene em nossa igreja, que é a ceia do Senhor. Esse é um momento que a gente pode estar relembrando de algumas ênfases importantes encontradas nas Escrituras. E esse momento é importante que a igreja tenha ele com muito respeito, porque é um momento que celebra, através da comunhão, celebra a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós usamos como base se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23 diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. No versículo 26 diz: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A ceia do Senhor é esse memorial, que através desses elementos que o Senhor Jesus Cristo escolheu, nós podemos nos relembrar do sacrifício dele. Nós podemos nos relembrar da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. E podemos relembrar também que a palavra de Deus nos assegura que o Senhor Jesus Cristo um dia voltará. E um dia nós estaremos juntamente com Ele, participando dessa ceia lá no céu. Essa é a nossa esperança, é a nossa certeza, que um dia estaremos para sempre com o Senhor. E esse momento da ceia, ele é um momento importante para que a gente possa também, além de nos lembrar das realidades que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu, é um momento de autoavaliação, para que eu possa estar refletindo sobre como tem andado o meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e com o seu corpo na terra, que é a igreja. A ceia do Senhor, então, provê para nós um momento importante, para que possamos refletir sobre como anda a nossa vida espiritual, como anda o nosso relacionamento com a igreja, como anda o meu relacionamento com o meu irmão, o que eu tenho feito com esta nova aliança que um dia eu tive o benefício de aproveitar dela e ter com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo escolheu 2
elementos. Primeiro ele escolheu o pão, dos vários elementos que estavam sobre a mesa ali na ceia judaica. E ele determinou, ele disse que esse pão ele representaria o seu corpo, que seria machucado, que seria moído, que sofreria por nós. O segundo elemento é o cálice contendo suco de uva, que nos relembra do seu sangue, que foi derramado em nosso favor, para fazer remissão, purificação dos nossos pecados, e também um sangue que representa a nova aliança que temos com Ele. É importante que o Senhor Jesus Cristo nos diz que não é qualquer um que pode participar desse momento na igreja. Não é qualquer pessoa que simplesmente tenha vontade e queira participar do pão ou participar do cálice contendo suco de uva. Mas o Senhor Jesus Cristo nos diz que para que eu possa participar desse momento, eu preciso discernir, eu preciso entender e preciso ter experimentado as realidades que se encontram nesses símbolos. Eu preciso um dia ter entendido o sacrifício de Jesus na cruz. Eu preciso ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Eu preciso ter entregue a minha vida ao Senhor para que eu possa participar desse momento. Então, a primeira regra, a primeira instrução que nós temos do Senhor é que a ceia ela é restrita. Restrita àqueles que já entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Só esses que podem participar. A ceia também ela é restrita àqueles que têm o Senhor Jesus, apenas o Senhor Jesus como Senhor, e que servem somente a Ele, que são escravos somente deles. Eu uso esse termo escravos porque a palavra grega para servos, que está correta na nossa Bíblia, é a palavra doulos. E doulos significa servo, mas também significa escravo. E é um privilégio ter um Senhor tão bom como o nosso Senhor. É um privilégio para nós sermos escravos de um Senhor tão bondoso e que dá tantos prêmios aos seus servos. Eu preciso então entender que para que eu possa participar, eu preciso ser um servo do Senhor. E ao mesmo tempo, quando eu olho para esses elementos, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, eu preciso refletir como está o meu relacionamento com o meu irmão, que faz parte do corpo de Cristo também. Eu preciso lembrar se eu estou em comunhão com ele, se eu estou em comunhão com a igreja. Também há uma reflexão importante a ser feita. Na ceia do Senhor é um dos momentos que eu me sinto mais confortável, devido à palavra que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós temos uma convicção de que o homem ele tem a capacidade de se autotestar, de se autocriticar, e com base na sua consciência, não com base na imposição de homem algum, mas com base na sua consciência, ele pode decidir se vai participar desse momento ou não. Eu gostaria de convidar os meus ajudantes que viessem aqui na frente. Enquanto eles estão vindo, eu vou pedir para que você faça isso que está no texto. Examine-se. Feche os seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Que você possa colocar diante do Senhor a sua vida. Avalie como anda a sua vida, como está o seu relacionamento com a igreja, se você já entregou o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, se você pode se identificar, eu sou um crente, eu sou um servo do Senhor. Talvez você precise confessar algum pecado, é um momento propício para isso. Diga isso para o Senhor nesse momento. Depois de alguns instantes, eu vou pedir ao irmão Paulo que ore ao Senhor, agradecendo pelo primeiro elemento, que é o pão, que representa o corpo de Jesus, moído em nosso favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque somos pecadores, somos pessoas que não mereciam o que o Senhor fez por nós.
Mas nós te agradecemos porque mesmo assim o Senhor cumpriu o projeto estabelecido por Deus. Te agradecemos porque o Senhor Jesus aceitou morrer na cruz, no nosso lugar, mas antes mesmo de ser pendurado na cruz, foi maltratado, foi surrado, apanhou, pagando o preço do nosso pecado, não do dele. Deus, obrigado, porque nós não merecíamos e podemos aprender muito sobre a Tua graça. Que mesmo não merecendo, o Senhor ainda assim cumpriu o projeto por nós. Nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, como nosso Deus, morreu por nós. Queremos agora viver para o Senhor. Ajuda-nos a cumprir esse propósito, porque só o Senhor tem poder para transformar as nossas vidas. E nós te agradecemos por isso. Com tristeza, porque o Senhor apanhou no nosso lugar, mas com alegria, porque o Senhor venceu a dor e venceu a morte, assim como também nos dará essa vitória um dia. Muito obrigado. Amém. Irmãos, nós vamos entregar a primeira parte, cantando o hino 516. Nós, de forma alguma, queremos melindrar alguém, envergonhar alguém, apenas para facilitar a distribuição. Aqueles que estão em condições, fiquem de pé, e ao retirar o elemento, se assente. Tá bom? E nós vamos, enquanto isso, cantando a primeira estrofe do hino 516. Pão da vida, pão de Deus, pão celeste é meu Jesus, mão que dá um coração, alegria, paz e luz, pão que dá um coração, alegria, paz e luz. Mais uma vez. Pão da vida, pão de Deus, pão celeste é meu Jesus, pão que dá um coração, alegria, paz e luz, pão que dá oração, alegria, paz e luz. Deus tem nos abençoado muito, né? Cada vez que a gente tem tido esse momento, Deus tem acrescentado mais pessoas, a sua obra. Graça e paz, irmão. Graça e paz. Vamos todos nos colocar de pé nesse momento? O texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E nós declaramos: Jesus Cristo vive e voltará. Vamos falar? Jesus Cristo vive e voltará. Participemos do pão. Vamos orar agora com o irmão Lira.
agradecendo ao Senhor o cálice contendo o suco de uva, que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado em nosso favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos participar, Senhor, desse momento, relembrando, Senhor, o sacrifício de Jesus na cruz, lembrando, Senhor, do sangue derramado por Jesus, que nos purifica, Senhor, que nos livra e nos purifica, Senhor, de todo o pecado. Por isso, Senhor, somos gratos a Ti e sabemos que não é pelo nosso mérito, Senhor, é que estamos aqui em Tua presença, mas é pelo sangue derramado por Jesus na cruz. Por isso, Senhor, sabemos que essa obra nasceu no Seu coração, ó Pai, e por isso somos infinitamente gratos, Senhor, e que possamos dar fruto disso. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e os demais que participarão do segundo, por favor, permaneçam de pé. Nós vamos cantar a segunda estrofe deste mesmo hino. Sangue que Jesus verteu dá perdão, é eficaz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Mais uma vez. Sangue que Jesus verteu dá perdão, é eficaz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Esses irmãos que estão servindo, eles estão fazendo o papel dos diáconos. E o diácono significa servo, não é? O pastor, ele precisa ser o servo dos servos, por isso também ele tem o privilégio de se servir por último. Vamos nos colocar em pé? Continuando o texto, diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós declaramos: o sangue de Jesus tem poder. Vamos falar? O sangue de Jesus tem poder. Participemos do cálice.
Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Pelo privilégio de ter experimentado o benefício da nova aliança feita pelo Teu sangue. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em pé, todos juntos, a terceira estrofe desse hino, para que os irmãos possam estar recolhendo os cálices. Vamos todos? Vem, Jesus, me abençoa, enche-me de ti, Senhor, mas desejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador. Amém. Amém. Queiram sentar. Pedir para que as crianças até 8 anos venham aqui na frente, porque elas vão para o seu culto. Crianças até 8 anos. Aê, Gustavo já chegou. Aê, só criança bonita. Muito bem, a Mari chegou. E que bênção, cada vez está vindo mais, que bênção. Aê, muito bom. Tudo bem? Cadê as minhas? Ah, estão aí. Olha só que bênção. Daqui a pouco não vai caber todo mundo aqui na frente não, hein? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, seja engrandecido o Teu nome, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pela vida das nossas crianças. Lembramos da Tua palavra que diz que nós deveríamos trazê-las ao Senhor. E pedimos que o Senhor possa estar abençoando elas. Que o Senhor possa fazer isso através do ensino da Tua palavra. Que elas possam aprender. E aquelas que ainda não tiveram possam ter um encontro contigo. Obrigado, Senhor. Usa a vida dos professores. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Sigam o professor Ítalo. Está indo lá. Irmãos, eu pensei nessa noite compartilhar com os irmãos uma experiência que nós tivemos nessas férias. E essa experiência me fez relembrar de um texto que há algum tempo eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos, mas olhando aqui, muitos rostos não estavam quando eu compartilhei esse texto a primeira vez. Mas nós, eu e a Cris, as meninas, nós fomos agraciados com o milagre do Senhor na nossa ida para as nossas férias. Quando nós estávamos na altura da cidade de Piraí, indo lá para o Rio de Janeiro, antes de Barra de Piraí, antes da descida da Serra das Araras, eu escutei um barulho no motor. E quando eu percebi, eram os pinos do motor que estavam batendo. Ele estava fervendo e já estava quase naquele ponto de fusão. O motor estava quase sendo fundido ali pelo calor. Nós tivemos a oportunidade de parar. Quando eu parei, eu percebi que o carro já estava fervendo há 1 hora, mais de 1 hora. O termostato não funcionou e nem o termômetro do carro funcionou. Então eu não tive instrumentos me dizendo que o carro estava ultra aquecido, né? E nós paramos num lugar bem difícil, assim, o local onde nós paramos. Tinha um local que a gente tinha água, eu percebi que o carro estava absolutamente sem água, mas
para talvez o nosso início de desespero, quando eu botei um pouco de água no reservatório, quando eu fui virar o motor, ele fez aquele barulho, toque, que é aquele barulho característico de quando o motor engripou e ele não vai funcionar mais. Os irmãos que entendem um pouco mais de mecânica sabem que esse é o sinal para um motor fundido que não vai sair mais do lugar, só guinchado. E nós estávamos ali num lugar deserto, na realidade até a gente percebia um certo perigo ali naquele lugar, e eu com a Cris nós oramos ao Senhor, pedimos, Senhor, faz um milagre para que a gente possa pelo menos chegar até a casa do meu sogro. Só que a casa do meu sogro era mais 1h30 de carro, e ainda desceríamos a Serra das Araras para que pudéssemos chegar lá. Nós oramos ao Senhor naquele momento, pedimos, Senhor, a gente precisa de uma intervenção do Senhor, porque nós não temos recursos para podermos... eu não entendo de mecânica, eu não sei o que fazer. As pessoas que estavam ali em volta, ali surgiram alguns curiosos, percebiam a gravidade do que tinha acontecido. Nós colocávamos água e a água saía pelo cano de descarga, o que demonstra que alguma coisa estava grave ali no motor, a ponto da água passar por dentro do motor para sair, né? Então, os irmãos que entendem um pouco mais de mecânica sabem que realmente havia uma gravidade mecânica alta ali nesse problema. Nós oramos a Deus e tentei mais uma vez. No que eu tentei virar a chave, aí o carro voltou a funcionar, voltou a girar, e depois de um tempinho ele pegou novamente. Então nós entendemos que Deus tinha agido nesse contexto. Coloquei mais água, mesmo com o motor ligado, coloquei mais água, tampei e pedi, Senhor, ajuda a gente a chegar até a casa do meu sogro. Irmão, nós descemos a Serra das Araras, andamos mais 1h30 até a casa do meu sogro e conseguimos chegar lá dentro. Quando nós chegamos lá dentro, o cheiro de queimado era muito forte, e eu tentei ligar o motor para levar até o mecânico, o motor fez o mesmo barulho como se tivesse travado. Então, entendemos, a graça de Deus foi suficiente para nos trazer até aqui. No dia seguinte, nós conversamos com o mecânico, fizemos o carro pegar também, milagrosamente, chegamos até o mecânico só de ouvir o barulho, falou, por favor, desliga o carro. Não desliga esse carro, porque senão você vai danificar mais do que eu já estou ouvindo que está danificado. Para você ver a gravidade, nós tivemos que empurrar o carro para dentro do box do mecânico, porque ele não queria que o carro fosse por ele mesmo, até o ponto onde seria feita a manutenção. E ele falou, olha, eu não faço ideia, onde que foi que o carro quebrou? Eu falei, lá em Piraí. Ele falou, eu não sei como você conseguiu chegar com esse carro até aqui. Eu falei, eu sei, foi Deus. Deus que teve misericórdia da gente, permitiu que nós chegássemos até aqui, né? E uma outra bênção, essa já foi uma outra bênção é que, não sei se os irmãos estão inteirados, mas quando queima a junta do cabeçote, foi esse o problema, normalmente ocorre uma série de problemas secundários, entorta a peça e é um problema muito grave. E aí o cara falou, olha, eu não sei como te explicar, mas eu só vou precisar trocar a junta do cabeçote. A gente não vai precisar fazer usinagem, não entortou nenhuma peça, eu não sei como isso aconteceu. Porque você falou que você andou com o carro 1h30 ainda, assim foi. Não tem explicação. Eu tenho explicação. Você sabe qual que é a explicação. Então, um conserto que custaria de 3 a 4 mil reais, ficou por 700 reais. Foi só aquele conserto da junta mesmo, do cabeçote do motor. Foi um milagre ali. Aí fomos lá na Autopeças, meu sogro estava com a gente, pude botar na conta do sogro essas peças, aí depois eu vou pagar, mas foi no cartão de crédito do sogrão, já dei um preju para ele, mas depois eu vou pagar, estou gravando isso. E pode ficar tranquilo, mas foi uma benção muito grande, né? E mesmo que isso tenha custado as nossas economias de férias, né, e o conserto precisou ser em dinheiro mesmo, e era o que era justo, né, diante
do problema e da gravidade. Mas Deus tem usado a igreja dele, Deus tem usado irmãos aí para nos abençoar e nos ajudar, né, nesse momento. Mas eu queria, junto com vocês, louvar a Deus pelo seu poder e louvar a Deus pela sua bondade. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que tem todo o poder e Ele age conforme a sua vontade, Ele faz o que Ele quer. E eu estou louvando a Deus não porque eu fui abençoado, estou louvando também porque eu fui abençoado, porque mesmo que Deus quisesse que o carro não tivesse saído do local, ainda assim Ele seria Deus e eu louvaria da mesma forma. Mas eu quero, junto com os meus irmãos e amigos que estão aqui, eu quero juntos levantar uma voz e dizer ao Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade. E o concerto foi tão bem feito que eu ainda fui para Rio das Ostras depois voltei e vim de carro para cá. O mesmo carro está aí funcionando. Então eu quero louvar a Deus pela sua graça, por ter dado habilidade àquele mecânico para que ele possa ter feito o concerto que ele fez, né? E eu lembrei de um texto que tem me motivado, e é esse texto que eu queria compartilhar com os irmãos, a grandeza do nosso Deus, o poder que o nosso Deus tem. E quem notou isso não foi um homem qualquer, foi Nabucodonosor, lá no capítulo 4 de Daniel. Eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente esse tempo. Precisa aumentar o volume porque lá atrás está baixo. Obrigado. Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor, ele nota algo especial, ele teve uma lição. E é interessante que no livro de um profeta hebreu, existe um relato de um rei que não era hebreu, de um rei gentio. Isso é sobrenatural. Num livro profético de Daniel, um dos maiores profetas de todos os tempos, ter aqui uma carta de um rei gentio é porque era algo muito especial que ele tinha para dizer, e Deus queria que isso fosse registrado. Aqui nós precisamos notar algo muito importante. Quem era o rei Nabucodonosor? Era o grande imperador da sua época. Quando a gente pensa num homem importante, talvez a gente vai lembrar do Barack Obama, né? Mas é bom lembrar que mesmo os Estados Unidos tendo o poder que tem, ele é uma nação, ele não é presidente de todas as nações, ele preside uma. Agora imagina um rei, um imperador, que tem sobre a sua guarda todos os reinos do mundo. Era a maior potência da sua época. O rei Nabucodonosor, ele escreve a todos os povos que ele tinha dominado essa carta. Então é importante você notar que não é um relato de uma pessoa qualquer. O que nós vamos ver daqui a pouco não é uma história contada por um plebeu ou simplesmente por um homem sábio. É uma história, é um relato, é um testemunho contado pelo maior imperador daquela época, cujos feitos serão dificilmente igualados por outro rei. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. É interessante, para quem que ele está mandando essa carta? É simplesmente para todo mundo. Daí a gente começa a notar a importância desse relato histórico que nós temos em nossas mãos. E ele vai então contar uma coisa que aconteceu com ele. Antes de nós prosseguirmos, vamos falar com Deus mais uma vez, vamos pedir para que Deus fale conosco. Baixe sua cabeça. Senhor, Tu és grande e eterno, bondoso e gracioso, soberano, Senhor, sobre tudo e sobre todos. Ó Deus, o Senhor tem todo o poder, todo o amor, toda a santidade. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom para conosco também. E agora, Senhor, pela Tua misericórdia, pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração e os nossos ouvidos para Te ouvir.
E pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, porque precisamos da tua direção, precisamos do teu encorajamento, da tua exortação, do teu consolo. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus que o Senhor encontre aqui corações sedentos pela tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale poderosamente e que o Senhor use o pregador como teu instrumento. Que o Senhor fale conosco através dele. Tenha misericórdia e fale conosco. E é no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. O rei Nabucodonosor, ele começa a sua carta dizendo: paz vos seja multiplicada. E ele vai dizer agora, começa o relato dele: pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Irmãos, aqui a gente tem que dar outra parada. Temos que parar. Porque Nabucodonosor, ele não é judeu. Ele é um homem de uma outra nacionalidade, ele é babilônico. Tinha os deuses da Babilônia. Mas aqui ele vai dizer que o Deus de Daniel, e aqui nós temos a tradução, um título chamado Deus, ele coloca como Altíssimo. Dizer que Deus é Altíssimo significa que ele está na posição mais elevada, que ele é o maior de todos. Ele vai dizer: pareceu-me bem compartilhar com os meus súditos o que esse Deus que é Altíssimo fez comigo. É interessante porque aqui ele não está dizendo, ele era chamado de Altíssimo pelos seus súditos. Havia uma crença naquela época de que ele era divino, a ponto de algumas pessoas não quererem olhar para Nabucodonosor para não cometerem um sacrilégio. Olha como ele era respeitado, adorado e temido pelos seus súditos. E aqui este grande rei vai chamar o nosso Deus e vai dizer: ele é Altíssimo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Então ele não só chama Deus de Altíssimo, mas ele vai qualificando de outras formas o nosso Deus. Ele diz: os seus feitos são grandes, seus sinais são poderosos, são maravilhosos, o seu reino é sempre eterno. Por que ele está falando de reino? Nós vamos ver daqui a pouco. Por que ele está dizendo que o reino de Deus é sempre eterno? É um reino eterno, é um reino que não tem fim. Por que Nabucodonosor está louvando a Deus nessa direção? Por que ele está falando isso sobre Deus? Nós vamos ver daqui a pouco. Ele vai dizer que o seu domínio se estende de geração após geração. Ele louva o nosso Deus eterno e diz que o seu domínio, a sua soberania, o seu reinado é sobre todos e não tem fim. Eu posso ouvir o eco disso quando o anjo chega para Maria e fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Diz que o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Aqui que ele vai começar a história. Então, primeiro ele diz, ele elogia o Senhor, ele louva a Deus, mas agora ele vai dizer o que aconteceu. Vamos dar uma olhada o que aconteceu? Acompanhe aí na sua Bíblia, capítulo 4, estamos no versículo 4 de Daniel. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio. Interessante essa introdução, né? Estava eu lá, feliz. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Estava eu lá numa boa, daqui a pouco eu tive uma visão, eu tive um sonho. E esse sonho foi extremamente perturbador para o grande rei. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber
a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, é interessante, porque o rei podia falar, eu chamei Beltesazar, que era um nome dado a Daniel pela sua divindade. Mas aqui ele faz questão de dar um nome hebreu. Eu mandei chamar Daniel. Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo, derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ele... não estava falando da árvore? Seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mas está falando de um bicho ou está falando de uma árvore? Não era uma árvore. Mude-se-lhe o coração. Opa, árvore tem coração? Para que não seja mais coração de homem. Opa. E lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, esta ordem por mandado dos santos. Com qual finalidade? A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois é em ti o espírito dos deuses santos. É interessante, o testemunho de Daniel era tão forte, tão marcante. Ele é um homem tão sério, tão piedoso, que o próprio imperador sabia que havia nele um espírito especial. Nós sabemos que é o Espírito Santo, mas o babilônico Nabucodonosor não fazia ideia de quão preciso realmente estava sendo a observação dele a respeito de Daniel. E no próprio sonho existe aqui uma razão para que ele aconteça e para que essas coisas viessem a acontecer. Agora é interessante o versículo 19. O rei estava contando a história, e daqui a pouco o semblante, enquanto o rei está contando, Daniel já está entendendo. Porque olha o que acontece. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam.
Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, os sonhos seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. O rei falou: Daniel, eu sei que você entendeu o que é. Não tenha medo. Pode me contar. Porque a sentença que Daniel diria seria algo que, se fosse qualquer outra pessoa contando, se o rei não gostasse da interpretação, mandava matar. O rei olha, vê que Daniel entendeu e fala: Daniel, não tenha medo. Conta para mim. O que significa isso que eu sonhei? Daniel, que tinha um relacionamento muito bom com Nabucodonosor, fala: Senhor, meu rei, tomara que isso não seja para o Senhor, que sejam para os teus inimigos. Mas a interpretação é o seguinte: a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as aves dos céus faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Irmãos, aqui eu fico muito feliz, porque eu já ouvi várias interpretações sobre isso, mas a única interpretação é essa correta, que é a interpretação de Daniel. Eu já vi pastor falando um monte de bobagem. Gente, a interpretação está no texto, percebe isso? Quem é a árvore? Nabucodonosor. Alguma dificuldade de interpretar esse texto? É difícil? Para que eu vou inventar ideia, gente? O Daniel era muito melhor de interpretação do que eu. Vamos ficar com o que ele disse. Quem é a árvore? Nabucodonosor. E fala: Deus fez você ficar grande. Deus fez essa árvore que todo mundo se sustenta debaixo dela. É o Senhor. Quanto ao que viu, ele continua então interpretando. Quanto ao que viu um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro de bronze, na erva do campo, seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua poção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Essa é a interpretação, rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens. A tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Até quando? Até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as tuas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Deus está querendo dar uma lição ali para Nabucodonosor. Rapaz, você está se achando, é? Você acha que você é grande só porque todo mundo acha que você é Deus? Você acha que você pode fazer o que você quiser? Você acha que não tem ninguém sobre você? Vou te dar uma lição, Nabucodonosor, que você vai aprender. Você vai aprender que quem manda aqui não é o diabo, não é você, sou eu. Irmãos, aqui nós temos um cuidado aqui importante, porque existe um monte de bobagem, como se o mundo tivesse sob o controle do diabo, e aí fala aí de Illuminati, fala de um monte de bobagem. Irmãos, a terra, o mundo é do Senhor. Salmo 24 vai falar: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. E nada vai acontecer sem que Deus não queira. Daniel percebeu isso e falou isso para Nabucodonosor.
Mas aqui, olha que legal, Daniel ainda faz um apelo. Ó rei, isso é para o Senhor. Por causa disso, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo em teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Olha, tem um jeito disso não se acontecer agora, disso acontecer no final da sua vida. Muda, se converte, para essa vida de sujeira, de iniquidade, de crueldade que o Senhor tem, ó rei. Começa a olhar para essas pessoas de uma forma especial. Há alguns comentários de que Nabucodonosor ele tinha desprezo pela vida humana em alguns momentos, que ele mandava matar facinho. Daniel, então, por puro amor ao rei, dá um conselho: rei, para, Senhor, dá uma olhada, põe termo aos teus erros, aos teus pecados, começa a praticar a justiça, abre mão das iniquidades e começa a usar de misericórdia para com as pessoas. E talvez isso não venha acontecer agora. O versículo 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia. Olha, ele ainda teve 1 ano de chance. 1 ano de oportunidade. 12 meses passeando sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha como eu sou bom, olha o que eu fiz, olha como eu sou grande. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. O rei ainda estava se gabando quando daqui a pouco ele ouve uma voz: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens. A tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado dos orvalhos do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Olha o que aconteceu com o grande rei. Ele passou a ter uma doença chamada licantropia, que é o homem, ele perde a sanidade de tal forma que ele parece realmente com um animal. Ele comia mato, comia grama. Se cresceu, ele parou de ser cuidado. Como o rei tinha as unhas aparadas, o cabelo sempre correto, não é? Os cabelos que cresceram, as unhas cresceram, ele ficou igual um bicho. Ao versículo 34. Mas, ao fim daqueles dias, lembra quantos anos foi determinado? 7 anos, você vai ficar assim. 7 anos, imagina, 7 anos sem cortar o cabelo, 7 anos sem tomar banho, 7 anos sem cortar a unha. Imagina como esse cara ficou. O grande rei Nabucodonosor. Eu fico pensando na minha vida, cara. Como nós, mesmo sendo pequenos, às vezes a gente se acha, não é verdade? A ponto de desobedecer Deus. Quando Deus nos dá uma ordem, a gente fala: não vou fazer isso, não, vou fazer o que eu acho.
Não é atitude igual de Nabucodonosor? Quando Deus me aconselha, me dá uma direção, e eu falo, não, eu vou fazer o que eu quero. Deus não seria justo conosco em fazer conosco a mesma coisa que Ele fez com Nabucodonosor? E olha que lindo essa passagem. Mas ao fim daqueles dias, é Ele que está contando essa história, gente. Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir um entendimento. É interessante que diz que foi alguma coisa que veio de fora para dentro. Não foi ele que parou. Não, vou pensar melhor. Não. Foi Deus que disse, agora você vai voltar a ter entendimento. Ele teve condição de olhar para o céu. Tornou-me a vir um entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Esse é o grande Deus, esse é o Deus que nós servimos, que Nabucodonosor teve noção de quem era. Percebe por que ele diz que o reino de Deus era reino sempre eterno? Porque ele viu que o reino dele não é eterno. O reino de Nabucodonosor era passageiro e Deus poderia dar para qualquer um. Existem alguns estudos históricos falando sobre essa passagem, que durante um período houve uma reunião para que as pessoas pudessem saber o que eles iam fazer com o reino. É interessante que ficou como governador da Babilônia um dos menores ministros. É interessante, ele fala, Deus dá o reino a quem Ele quer, inclusive aos menores, se Ele quiser. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Mas agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Gente, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Diante de Deus tem que ficar todo mundo pianinho mesmo. Temos que olhar, temos que nos relacionar com Deus com muita humildade, porque o nosso Deus é um Deus soberano. Irmãos, olha, não se assustem, mas o nosso Deus tem poder de tirar o teu arbítrio, como Ele fez com Nabucodonosor. Não acha, eu que decido, eu que faço, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, senhor, meu amigo, a soberania está na mão de Deus. Se Ele está permitindo você tomar decisões, tome as melhores que for possível, porque até isso Ele pode tirar de você se Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele não é menino. Ele manda sobre o reino dos homens. O maior Ele mandou. Imagina o menor, o meu pequeno reino pessoal. Imagina se Ele não pode mandar. Eu acredito que Nabucodonosor se converteu a Deus ali nessa experiência. Porque ele reconhece que esse Deus é o maior. Meus irmãos, Deus ele tem nos dado oportunidades de sermos aconselhados, assim como Nabucodonosor foi aconselhado por Daniel. Olha, põe termo ao teu pecado, para com a tua vida, começa a andar direito, ouve os conselhos da palavra de Deus, ouve os conselhos do seu pastor, ouve os conselhos da Bíblia, muda, cara. Abre mão da iniquidade, começa a tratar as pessoas direito, baixa essa crista, diminui esse nariz aí para cima. Irmãos, não duvide que porque Deus queira te ensinar uma lição, Ele pode fazer o que Ele quiser.
Eu lembrei desse texto porque eu vi que Deus ele é soberano sobre o reino dos automóveis. Deus é soberano sobre as máquinas. Quanto mais sobre as pessoas. Deus tira um homem do reino dos homens e coloca no reino dos animais. Vai pastar, literalmente, né? Vai pastar. Daqui a 7 anos eu vou deixar você olhar para cima de novo. Meu irmão, se você precisa tomar uma decisão, cada um aqui Deus tem de alguma forma falado ao seu coração. Alguns aqui Deus está convidando, olha, entrega a sua vida para mim, deixa eu tomar conta da sua vida. Olha, eu sou Deus sobre tudo, eu sou Altíssimo, eu vou cuidar de você. Eu permito que você chegue até mim porque eu mandei Jesus morrer no teu lugar, pagar o preço do teu pecado, mas você tem que se entregar para mim. Se Deus está te dando essa oportunidade, meu irmão, aceita logo isso. Talvez você já tenha tomado essa decisão, talvez o que Deus esteja falando para você seja em alguma área da sua vida, alguma área escondida, alguma área secreta, alguma área que só você e Deus sabe. Deus está falando, cara, põe termo aos teus pecados. Ó, o que é pôr termo? Faz uma linha aqui, ó, daqui para cá eu não faço mais. Tá daqui para lá, meu passado está lá, está na mão de Deus, eu peço perdão. Daqui para frente é vida nova. Eu abro mão desse pecado. Lembra que você pode esconder de mim, você pode esconder do seu esposo, da sua esposa, mas você não esconde de Deus. Você pode esconder dos seus pais, você pode esconder dos seus filhos, mas você não esconde de Deus. Se Deus, pela sua misericórdia, está falando para você, põe termos, deixa para lá, joga para trás essas iniquidades, vem até mim, eu posso perdoar, posso cuidar de você. Aceita, irmão. Aceita. Esse texto de Daniel me faz lembrar aquele provérbio. É o provérbio 28:9. Que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 29:1 diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrado de repente, incuravelmente. Deus está te dando chance. Ó, meu filho, muda, meu filho. Se arrepende, meu filho. Olha o que você está fazendo errado, meu filho. Para, meu filho. Para, meu filho. Acabou. Acabou. Agora eu vou quebrar você. E você só vai mudar quando eu mandar. Gente, eu não quero isso que acontece com as minhas ovelhas. O nosso Deus é eterno. Ele tem todo o poder. Ele sabe o que está acontecendo. Ele está calmamente te falando, calma, muda, põe termo no teu pecado. Vai chegar uma hora que ele vai falar, agora eu vou te quebrar. E não vai ter choro, não vai resolver. Meu irmão, o conselho de Daniel, ele continua hoje, para a maioria dos que estão aqui. Ó, rei, você que é o rei da sua própria vida, né? Muda. Se arrepende, pede ajuda, busca ajuda, aceita o conselho do Senhor. Meu irmão, não deixa chegar no tempo que Deus vai te quebrar, como Ele fez com Nabucodonosor. De repente, irremediavelmente. Nosso Deus, Ele é um Deus que faz o que Ele quer, Ele opera do jeito que Ele quer. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu tenho experimentado isso na vida das minhas ovelhas.
Eu quero te desafiar nessa noite. Talvez exista alguma área da sua vida que você está lutando e você está resistindo com Deus. Hoje é o dia de parar. Hoje é o dia de poder. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Abaixe sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Talvez hoje você queira tomar uma decisão de mudança, de entrega, de ouvir: Senhor, eu ouço o teu conselho. Senhor, eu ouço o que o Senhor está falando, eu te obedeço, Senhor. Talvez aqui nessa noite você gostaria de tomar a decisão de mudança, de aceitar o conselho de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite, só levantar uma das suas mãos, eu quero orar. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Talvez Deus há muito tempo, amém. Pode abaixar, irmão. Talvez Deus há muito tempo está te convidando: filho, entrega a sua vida para mim, filho. Eu estou te dando oportunidade, eu quero salvar você. Hoje é o dia de você se entregar. Alguém quer tomar essa decisão de mudança, de entrega, seja lá qual for? Mais alguém? Senhor, eu tenho essa área na minha vida e eu quero abrir mão dessa área, eu quero abrir mão desse pecado, eu não quero mais. Tem alguém aqui querendo tomar essa decisão? Amém, glória a Deus. Mais alguém? Amém, amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia sobre nós, pela Tua paciência, pelo fato do Senhor não desistir de nós, pelo fato do Senhor ter usado tantos meios, de tantas formas, para que pudéssemos estar na Tua casa. Usaste, Senhor, tantas pessoas e tantas circunstâncias para que ouvíssemos os Teus conselhos. Ó Deus, hoje eu quero, junto com esses meus irmãos que estão aqui também pedindo, e que hoje tomaram uma decisão de mudança, que o Senhor possa estar honrando essa decisão, que o Senhor possa estar fazendo que haja realmente transformação de vida, Senhor. Tu sabes, Senhor, qual é a área, Tu sabes qual é o pedido, Tu sabes, Senhor, o que está acontecendo. E, ó Deus, que hoje seja um dia de arrependimento, de confissão, que hoje seja um dia onde as pessoas voltem-se para o Senhor e recebam a vitória que vem das Tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, continua falando conosco, continue nos trazendo, Senhor, reflexões sobre a nossa vida. Abençoe esses irmãos que tomaram a decisão tão difícil hoje. Ajuda, Senhor, cada um deles. Ó Deus, nós Te louvamos por esse culto, Te louvamos pela Tua palavra exposta nessa noite. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença, uma semana de vitória, Senhor, que o Senhor possa cada dia nos lembrar daquilo que precisamos abrir mão, daquilo que precisamos mudar. Ó Deus, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor, e as comunhões do Teu Santo Espírito, a comunhão do Teu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o que está no meu coração é isso. Se você precisa de ajuda, procura, porque eu existo para te ajudar. Tá? Minha função como pastor é ser instrumento de Deus para que a igreja, quando o Senhor volte, esteja a mais bonita possível. Então, assim, não se envergonhe de pedir ajuda, irmão. Se tem alguma área na sua vida, antes que o tempo que Deus determinou para você, de paciência dele se esgote. Nosso Deus é muito paciente. Mas quando Ele quer quebrar, eu já vi Deus quebrar. O pastor está de volta, marquem comigo, estou aí. É para isso que a igreja me sustenta, para servir os irmãos. Não vale eu ser pago para não fazer esse trabalho. Para isso que eu existo, né?
Então, irmãos, contem comigo, se precisarem, conversem comigo. Durante a semana nós vamos estar aí, liguem, mas não deixa passar, não. Eu estou incentivando isso, sabe, porque eu sei de muitos irmãos que às vezes tem até aquela voz, eu sei que eu preciso de ajuda, mas tem vergonha. Algumas pessoas, elas são convencidas por uma mentira, que é a mentira de que não, eu vou conseguir resolver sozinho. Tem algumas coisas que não dá não, gente. A gente precisa de ajuda, tá? Tá bom, meu povo? Quero agradecer a cada um que esteve conosco, que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus continue falando no nosso coração. Quero agradecer também o pessoal que esteve nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe. E com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe a todos. Bom te ver, viu, meu amigo? Tudo bem com você? Tudo bem. Tá por aí? Obrigado, viu, cara? Muito obrigado, viu? Tá bem? Vai estar para São Paulo esse dia? Ô, meu querido. Tudo bom te ver, cara. Tudo bom,